Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Marcelo Paes Barreto, desde 1968, estudando a doutrina dos espíritos superiores, o espiritismo, que são 5 obras básicas. A primeira é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Todos esses livros foram editados na França por Allan Kardec. E o primeiro em 1857. Essas 5 obras vieram completar o cristianismo. O cristianismo verdadeiro começa com os mandamentos recebidos por Moisés, os 4 evangelhos deixados pelos amigos mais chegados a Jesus, as cartas de Paulo e a obra espírita, que foi anunciada por Jesus no Evangelho de João, exatamente para acabar de explicar todas as leis de Deus, como elas funcionam, por que foram feitas, qual a finalidade delas e como devemos nos comportar diante dos ensinamentos de quem nos criou, Deus. Então hoje nós vamos aqui no nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel, fazer uma primeira reflexão. A ideia não é palestra nem palestrante. Isso já está mais do que ultrapassado. Nós vimos que não deu certo. Nós temos que transformar as casas religiosas em salas de aula, todo dia estudando, de 1 a 4 horas por dia, para aprendermos as lições, praticá-las, para que possamos caminhar com segurança jurídica divina. Nos mostra a professora Amélia Rodrigues, através de Divaldo Franco. Eu vou ler só um trecho da lição número 9, ensina-nos a amar. A sinfonia de bênçãos pairava no ar, mesmo após encerrada a sua execução. O sermão da montanha jamais silenciaria a sublime voz do cantor celeste, Jesus Cristo, musicando a humanidade e direcionando-lhe os passos no rumo da perfeição. Deus nos criou simples e ignorantes, sem saber. Livro dos Espíritos, tudo explicadinho lá. Mas com todas as ferramentas. Só nós temos. Os outros animais não têm. Nós já não somos mais animais, já somos hominais. Já fazemos parte da humanidade. Então nós precisamos estudar exatamente para nos educar, para sermos educados, cumpridores das leis, para sermos fraternos, para tratarmos a todos com respeito profundo às leis fundamentais, para respeitarmos a nós e ao próximo, para aprendermos a amar a Deus, a nós e ao próximo. Só fazendo com o próximo aquilo que gostaríamos,
fosse feito conosco. Cantor celeste, musicando a humanidade e direcionando-lhe os passos no rumo da perfeição. Meus irmãos, minhas irmãs, meus senhores e minhas senhoras, meus jovens, é para isso que Deus nos criou. É para isso que Ele criou a todas as galáxias, aos planetas. E ao planeta Terra Ele designou que seja um planeta escola, a princípio de provas e expiações, de provas duríssimas, expiações duríssimas e muito violento. Mas com o caminhar dos tempos, Ele nos oferece todas as ferramentas para nos educarmos e para transformarmos, mesmo que devagar, ao longo de 2, 3 mil anos, através de várias reencarnações, cujo objetivo principal das reencarnações é a nossa educação moral, cívica, ética, fraternal. Ele mostrou que nós poderemos chegar aos mundos mais elevados, elevar a Terra ao mundo de paz, de harmonia, de progresso para todos, onde todos terão as mesmas oportunidades e nos trataremos a todos como irmãos. Musicando a humanidade e direcionando-lhe os passos no rumo da perfeição. Jamais alguém dissera ditos indizíveis como aqueles. Então, a Amélia Rodrigues nos mostra a importância de nós assumirmos a condição de filhos de Deus, estudando as suas leis. Hoje nós vamos nos apegar num livro seguríssimo, O Sermão da Montanha, de Rodolfo Caligares, editora Federação Espírita Brasileira, e vamos fazer os nossos comentários, objetivando a fomentar a vontade de sermos educados, serenos, cumpridores dos deveres, educar os nossos olhos, a nossa visão, os nossos ouvidos, a nossa língua, nosso modo de falar e nosso modo de agir, sempre dentro das leis de Deus, estudadas, compreendidas, entendidas e praticadas, como também as leis do Estado democrático de direito, da democracia onde vivemos aqui no Brasil, uma das mais organizadas do mundo. Precisamos estudar as suas leis básicas, a Constituição, o Código Civil, os estatutos, para sermos civilizados, cumpridores de todos os seus ditames. É por isso que ele fez o discurso da montanha. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Situou assim a humildade espiritual em primeiro lugar entre as virtudes que precisamos adquirir para merecermos a glória das almas redimidas. Das almas redimidas. Isso é o estudo verdadeiro. São bem-aventurados porque a noção que têm de suas fraquezas e mazelas fá-los lutar por aquilo que lhes falta. A educação moral e cívica, a educação do amor, da caridade para conosco e para com todos.
E esse redobrar de esforço leva-nos realmente a conseguirem maior progresso espiritual. Nós temos que saber aonde estudar. Nós temos que compreender o nosso projeto. A reencarnação é um projeto de muitos estudos, de muito trabalho, de retificações, de ressarcimento dos danos causados nesta vida e em outras, e nos reconciliarmos com o mundo, mas principalmente com nossos irmãos. Todos somos irmãos. Já aqueles que se acomodam a ínfimos padrões de moralidade ou se mostram satisfeitos com seu estado, considerando-se suficientemente bons, ao contrário dos primeiros, não se inclui entre os bem-aventurados, porque seja por ignorância, seja por orgulho, permanecem estacionários, brigões, complicados, colocam defeitos em tudo, agridem a todos, falam mal de todos, sem nenhuma base moral e ética, utilizam os aparelhos só para fazer mentiras, só para combater a ciência e as leis vigentes. Tudo isso são crimes lesa pátria. Então, a colocação da humildade de espírito como a primeira das beatitudes parece-nos, pois, não ser meramente fortuita, mas sim proposital, visto que a felicidade futura de cada indivíduo depende muito do conceito que ele faça de si mesmo. É muito importante ele se conhecer, ele verificar a sua bagagem, para saber o que ele precisa se jogar fora, se desfazer, para saber o que ele precisa procurar, que na verdade é o estudo das leis, e usar as faculdades que Deus lhes deu para ser um cumpridor das suas leis, um fazedor do bem aonde estiver, um homem simples, mas que ajuda no bem a todos. Outra bem-aventurança, bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os mansos, falou Jesus. Sim, até agora a terra tem sido assambarcada pelos violentos, em dano para os mansos e cordatos. É verdade. Por causa da ignorância, nós queremos ser metidos à besta, saber tudo. Surge dentro de nós, em razão do vazio, o orgulho, a vaidade, o ciúme, a inveja, as brigas, as confusões. Usamos os aparelhos modernos para a comunicação do bem e do amor para fazer mentiras, para incrementar a violência, golpes de Estado, na busca de matar o próximo, de sacrificar o próximo, em vez de trabalharmos pelo bem de todos, pela harmonia geral. Então, mesmo nas instituições e no recesso dos lares, homens há para ocuparem os primeiros lugares ou poderem dizer: aqui mando eu. Não titubeiam em constranger companheiros e tiranizar familiares, pondo em evidência o espírito belicoso que os caracteriza.
sobre o império do amor universal pregado pelo Cristo, cada qual verá que seu semelhante é um irmão, cujos direitos lhe cumpre respeitar, e não um adversário contra o qual deve lutar. Esse é o grande erro atual da humanidade. Nós olhamos para todos como adversários, como brigões. O egoísmo cederá lugar ao altruísmo, de sorte que todos se auxiliarão mutuamente em suas necessidades, e porque ninguém cuidará de elevar-se sobre os outros, mas sim de superar-se a si mesmo, em saber e em moralidade. Os fracos e os pacíficos já não serão esmagados, nem explorados inexoravelmente, como estamos habituados a presenciar. Então essa é a ideia de sermos também mansos. Bem-aventurados os que choram, mas se é assim, porque uns sofrem mais do que os outros? Porque alguns vivem apenas algumas horas, sem sequer tomar consciência de si mesmos, enquanto outros têm de viver 70, 80, 90, 100 anos, conhecendo toda sorte de agruras. Porque uns nascem belos, saudáveis, e assim atravessam toda a existência, enquanto outros nascem monstruosos e enfermiços, pré-condenados a uma vida miserável e dolorosa. Porque uns vêm ao mundo em ambientes sadios, em que recebem fina educação e aprendem a cultivar as virtudes, ao passo que outros surgem em meios sórdidos, onde medram os vícios mais difamantes, e lhes é ensinado a detestar o trabalho, a furtar e até a matar. Meios esses que são verdadeiras anticâmeras de salões hospitalares ou de cubículos penitenciários. Essa é a visão do mundo hoje. As penitenciárias estão cada vez mais cheias de jovens, geralmente jovens, homens, geralmente, como no Brasil, os negros, os pobres. Os ricos cometem crimes até piores, mas eles se acham superiores. E, infelizmente, a nossa justiça ainda é equipada por criaturas que não conhecem as leis de Deus e caem na corrupção do próprio direito. O direito jamais é corrupto, a ciência do direito. Mas o homem, lidando com ela, faz a transformação, buscando seus interesses. Dia virá em que todos seremos honestos, direitos, e nos trataremos como irmãos. As instituições existem para que forcemos a sociedade a ser um grupo de irmãos, onde todos possam ter seus direitos fundamentais garantidos. A concepção de que as misérias desta vida são decorrências do pecado original ou provações necessárias a todas as almas, para que, depois da sua passagem por este mundo, saibam apreciar melhor as alegrias e as doçuras da mansão celestial, forçoso é convir. Não explica essas anomalias e diversidades, e há induzido muitos homens a descrerem por completo da providência, ou seja, da sabedoria suprema com que Deus conduz todas as coisas. O Espiritismo veio explicar. O dia que vocês estudarem as 5 obras básicas
de 1 a 4 horas por dia, todo dia. Vocês vão ver como que a inteligência de vocês vai brilhar. Vai se abrir e conhecer Deus, o nosso Criador, as suas leis. Vocês vão ver como é que todos vão começar a se modificar, a começar por dentro de si, implantando aqui o reino de Deus e fazendo com que a nossa vida aqui seja uma vida de honestidade, de paz, de harmonia, de paciência, de tolerância, de benevolência, só fazer o bem. E aí estava errado, estava reservado ao Espiritismo, o Consolador prometido pelo Cristo. Ofereceu o esclarecimento desse ponto, sem negar nem infirmar nenhum dos atributos da divindade. O sofrimento, segundo a doutrina espírita, é a consequência inelutável da incompreensão e dos transviamentos da lei que rege a evolução humana. Se vocês olharem o Evangelho segundo o Espiritismo, o maior tratado de reforma moral que existe hoje à disposição da Terra, todos devem ler, de todas as religiões, não para mudar de religião, mas para mudar o seu pensamento conforme as leis de Deus. Você vai ver no capítulo 5º, por exemplo, o porquê das aflições. O porquê que você, às vezes, vai nascer na próxima encarnação mudo, cego, paupérrimo, passando por dificuldades muito duras. São mecanismos pedagógicos que nos oferece a lei de justiça criada por Deus para podermos nos corrigir. Aquele que não se corrigiu pelo estudo do amor vai aprender a se corrigir pelo estudo da dor. É igual o aluno no colégio quando ele fica reprovado. Para muitos é uma dor terrível, mas é porque ele matou a aula, porque ele jogou todas as oportunidades fora. E aí ele vai ter que repetir tudo, até aprender a ser um indivíduo cordato, correto, cumpridor dos deveres. Quanto maiores tenham sido nossas quedas, tanto mais enérgico precisa ser o remédio destinado a curar nossas chagas. Então, aqueles que muito sofrem são os que mais culpas têm a expiar e devem alegrar-se à ideia de que as lágrimas do sofrimento, suportado com paciência e resignação, levam a consciência e acrisolam o espírito, constituindo-se, por assim dizer, o preço com que se adquire as mais suaves consolações na vida terrena. Só o Espiritismo veio explicar a razão da dor na lei de Deus. E aqueles que hoje estão perfeitos, usando do poder, do dinheiro, muitos fazendo muita coisa errada, devem ler o livro O Céu e o Inferno, o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e verificar o quanto vão ter que responder pelos seus atos mal feitos durante as oportunidades que teve em outras encarnações e nesta. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, outra bem-aventurança deixada por ele para nós. Quando os homens estiverem suficientemente cristianizados, quando conhecerem as leis do Cristo,
O Cristo foi um dos filhos de Deus, é nosso irmão, que era o mais preparado para vir, como veio para deixar para nós os ensinamentos das leis do nosso Pai. Ele veio em nome do Pai, assim que ele falava. E mostrou para nós que ele era o caminho, a verdade, a vida. A vida para ser vivida em harmonia, em tolerância, em paciência, em alegria. Mas não a alegria falsa dos corruptos, não. A alegria de quem faz o bem, não importa a quem, ou seja, a todos, começando por ele. Quando os homens estiverem suficientemente cristianizados e submetendo-se espontaneamente à lei do amai-vos uns aos outros, tenham aprendido a obrar, a trabalhar sempre em harmonia com esse preceito, nenhum conflito de interesse, nenhuma desavença os dividirá. Vejam que frase afirmativa, pedagógica. Tratar-se-ão fraternalmente. Nós nos trataremos a todos fraternalmente. Haverá perfeito entendimento e concordância entre todos, resolvendo-se todas as questões sem guerras, sem ciúmes, sem invejas, sem brigas, sem falso testemunho, sem olhar os defeitos do próximo, sem ditaduras e sem dissídios de qualquer espécie. Isto é que é o trabalho do discurso maravilhoso que fez Jesus Cristo. Os misericordiosos. A misericórdia hoje não é trabalhada nem conhecida por 98% da população brasileira. Apiedar-nos das crianças órfãs ou abandonadas, interessando-nos pela sua sorte e contribuindo, como e quando nos seja possível, para que tenham um lar que as eduque e preparem para serem úteis a si mesmas, à sociedade, assim como olharmos pelos velhinhos desamparados, oferecendo-lhes um abrigo onde possam aguardar serenamente que a morte venha libertá-los das vicissitudes terrenas. Ser misericordioso é, acima de tudo, suportar-nos cristamente os defeitos daqueles que nos rodeiam, relevarmos os agravos que nos fazem, renunciar a todo e qualquer propósito de vingança, não guardarmos ressentimento de coisa alguma, e estarmos sempre prontos a servir, seja lá a quem for, embora saibamos de antemão que ninguém nos será grato e talvez nem sequer nos compreenda o gesto fraternal e amigo. Jesus, no seu discurso, falou sobre a misericórdia, sobre a limpeza do coração, dizendo que o reino dos céus é para os que se assemelham às criancinhas. Quer com isso dar a entender que, enquanto não alijarmos de nós os pensamentos vulgares, a linguagem descuidada e as ações desonestas, no sentido mais amplo do termo, adquirindo a candura, a humildade, a singeleza e a simplicidade personificadas na infância, não estaremos em condições de comparecer à presença de Deus. Cuidemos, então, do refinamento de nossas ideias e maneiras, para que um dia, ainda que longínquo, possamos ter a aventura de ver a Deus
face a face. E aí, para terminar a nossa reflexão, vamos para talvez a mais profunda de todas, no discurso do nosso cantor celeste, Jesus Cristo, aquele que veio para deixar para nós os instrumentos que, se conhecidos e estudados por nós, construiremos a verdadeira paz. Não a paz que o mundo materialista nos oferece, mas a paz que foi criada por Deus, nosso Criador, para atingirmos a perfeição. Bem-aventurados os pacificadores. Jesus Cristo é o príncipe da paz. A paz vos deixo, a minha paz vos dou, disse ele pouco antes de sua morte. Não vou-la dou como o mundo a dá, isto é, sob a forma de amistício, frágil e incerto, cuja estabilidade pode romper-se a qualquer momento, mas sim em caráter firme e absoluto. Esse dom da graça divina, entretanto, para que se estabeleça em nossa alma, impregnando-a de suave beatitude, exige condições de receptividade, ou seja, a extinção do orgulho, da vaidade, do ciúme, das brigas, do mal falar, do mal olhar, dessas doenças terríveis que o materialismo cultiva quando nós abrimos o espaço em nós para a ignorância, a extinção do orgulho e de todos os desejos egoístas, porquanto são esses sentimentos inferiores que inspiram todas as discórdias e promovem todas as lutas que se verificam na face da terra. Então Jesus veio nos mostrar como construir essa paz, que deve ser a partir daqui de dentro, implantando primeiro aqui o reino do Senhor, com os seus conhecimentos, com as suas leis, entendermos essas leis, decodificarmos essas leis e passarmos corajosamente a praticá-las, corajosamente a praticar o bem, começando por nós, perdoando a todos, nos reconciliando com todos, espalhando o bem de Deus e de Jesus aonde estivermos. Os seguidores do Cristo devem dar-se a conhecer pelos esforços que empreendam em favor da paz. Sejam, pois, nossos pensamentos, palavras e ações uma contribuição constante no sentido de erradicar do mundo, começando primeiramente por nós, a inveja, as suspeitas, os ódios, as vinganças e os espíritos de contenda, de guerras, de brigas, de divisões. Se assim o fizermos, se adquirirmos a qualificação de pacificadores, mereceremos ser chamados filhos de Deus, irmãos de Jesus, estudiosos da paz e propagadores dessa paz que deve reinar um dia no nosso planeta Terra, por obra e esforço nosso, como cristãos de verdade, como obreiros responsáveis de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso Criador Deus. Muito obrigado pela atenção. Um abraço fraternal a todos os senhores e as senhoras, aos jovens. Um ano de paz em livros seguros.